Você sabe o que é uma emoção? Você sabe quais são as ciências que estudam os processos afetivos e como os processos emocionais impactam as nossas decisões, as nossas relações, os nossos julgamentos, como avaliamos as outras pessoas, como avaliamos os contextos, os diferentes contextos que podemos enfrentar, vivenciar na nossa experiência pessoal e profissional? Hoje, um vídeo com uma temática muito interessante, possivelmente chamou a atenção por você estar aqui, neurociência afetiva. Se você quer entender mais sobre o cérebro, sobre as emoções, sobre o comportamento humano, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos futuros vídeos que estarão aqui disponíveis no meu canal. E é claro, se quer entender de uma maneira mais aprofundada ainda, junto comigo, com outras pessoas, outros profissionais que querem entender sobre as neurociências afetiva e social, conheça o Clube NAS, o Clube das Neurociências Afetiva e Social, discussões, um grupo de estudos por assinatura focado nesses assuntos. É só você clicar no link que está aqui abaixo do vídeo disponível, que você será direcionado para a página do Clube NAS. Para esse vídeo, um convidado muito especial, ele que foi meu professor na Universidade Mackenzie em 2017, um show de professor, show de pesquisador, hoje amigo, parceiro e professor na minha pós-graduação, na graduação, na pós-graduação que eu coordeno na Escola da Magistratura Federal, Dr. Lucas. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e ter esse espaço para a gente poder falar um pouco de neurociência afetiva especificamente, né? Um tema que é tão interessante para mim, para o Matheus, e que eu imagino que todos talvez tenham interesse, por isso que estão aqui com a gente nesse momento, e que vamos discutir o que isso pode ajudar a nossa vida, impactar nela, né? Acho que vai ser com certeza. Ô, Lucas, primeiro, eu gostaria de deixar um alerta para você que está assistindo. Eu não vou ler o currículo do Lucas inteiro aqui, o currículo extenso, eu vou deixar o link para o Lattes dele aqui embaixo também no vídeo. É só você clicar e conferir o currículo do Lucas. Recomendo que você faça isso, porque a minha ideia aqui é trazer informações confiáveis e válidas para o seu dia a dia. O Lucas, ele é mestre e doutor em neurociência afetiva e social e atualmente está fazendo seu pós-doutorado na Universidade de Medicina da USP, certo, Lucas? Neurofisiologia. Certo. Isso correto, mesmo. Né? Isso. Perfeito. Ô, Lucas, explica pra gente, é um encantamento, eu tenho um encantamento muito grande por entender isso. Basicamente, se você conseguir explicar para as pessoas que estão nos assistindo, o que seria a neurociência afetiva e como uma tecnologia ou as tecnologias, as metodologias que nós neurocientistas utilizamos para mensurar os processos emocionais, essa arquitetura fisiológica do cérebro humano. Perfeito, Matheus. Neurociência, né, e neurociência afetiva é um nome bonito, complexo, né, e parece que é uma coisa extremamente complicada, mas no final é algo que faz parte da vida cotidiana de todos nós, né? Então, vamos quebrar esse nome para poder ficar um pouco mais fácil, né? Neurociência. Então, neurociência é o campo, né, da ciência que vai buscar entender o sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso é nosso cérebro, né, os nervos do nosso corpo, e que entender ele pode ajudar no nosso dia a dia. Neurociência afetiva, né, especificamente, é o campo da neurociência, né, só que vai olhar para aspectos emocionais. Então, como é que funcionam afetos, emoções, estados de humor, né, do nosso corpo, mas o que o nosso cérebro fala sobre isso? Né? O que o nosso cérebro fala sobre a nossa alegria, sobre a nossa tristeza, o jeito como a gente controla elas, o jeito como a gente expressa elas, né? O que o nosso cérebro diz sobre isso? Esse por uma definição, seria a neurociência afetiva, né? Perfeito. Ô Lucas, acredito que aqui nós temos psicólogos, psiquiatras no meu canal acompanhando os vídeos. Como que você, na sua pesquisa hoje, atualmente, focado, você poderia comentar rapidamente qual é a sua pesquisa hoje, para as pessoas entenderem na Universidade de Medicina da USP, nesse processo da neurofisiologia, só para as pessoas terem uma compreensão mais clara? Com certeza. E até, resgatando, né, uma das dúvidas que você perguntou, é como é que a gente faz para estudar a neurociência afetiva, né? A neurociência, né, é um campo, a gente usa diversas ferramentas para poder responder diversos tipos de perguntas, né? Então, fazendo
um breve resumo aqui para vocês, né? A gente tem instrumentos, por exemplo, que a gente pode medir o fluxo sanguíneo do nosso cérebro, né? Como é que ele varia, né? Dependendo da atividade, do que está acontecendo no momento. Isso ajuda a explicar, por exemplo, quais são as estruturas cerebrais que estão envolvidas em alguma situação, né? Então, numa alegria, numa tristeza, numa interação social, e etc. Mas também a gente tem instrumentos, por exemplo, como uma série de eletrodos que a gente coloca no couro cabeludo para medir a atividade fisiológica desse cérebro e entender em que momento do tempo as coisas acontecem. Então, ou seja, onde que acontece, em que momento que acontece, em que situação que acontece. Então, acho que são perguntas diferentes com instrumentos diferentes para a gente poder responder. Né? Então, isso a gente usa no nosso cotidiano para poder trabalhar com neurociência afetiva, né? Agora, no campo do que eu estou estudando nesse momento, né, eu acho que a gente carrega o lado afetivo, né, eu, por formação psicólogo, né, eu carrego sempre esse lado emocional, né, nos estudos que eu participo, né. Nesse momento, a gente está trabalhando com estudo, né, dentro de uma faculdade de medicina, né, então a gente tem um trabalho específico com pacientes de reabilitação física, né, e a gente quer entender como a neurofisiologia, né, a atividade cerebral, o momento que essa atividade cerebral ela acontece, né, como que ele pode estar diferenciado em determinados grupos de pacientes que sofrem algum tipo de... Por exemplo, a gente tem pacientes com AVC, Algum trauma. Com pacientes amputados, né, então são traumas físicos fortes, e como é que a atividade fisiológica desses pacientes pode revelar algo sobre como que eles vão conseguir se reabilitar e, especificamente, né, uma coisa que eu tenho interesse ali é como que os processos emocionais desses pacientes também estão linkados, né, com essa melhor adaptação durante uma reabilitação ou não, né? Será que a pessoa que está melhor com as próprias emoções, será que isso tem um impacto na capacidade como ela vai se reabilitar durante um processo, né, de fisioterapia, por exemplo? Então, é um campo bem, bem interessante, com instrumentos bem complexos, mas que possivelmente vai trazer várias respostas bem interessantes para a ciência como um todo. E, Lucas, é interessante que quando eu tive aula com você lá em 2017, você chegou a ser professor na graduação no Mackenzie ou não? Na graduação, não. Eu trabalhei na pós-graduação, né? Dos vários psicólogos que participaram aí das turmas que você selecionou, das pessoas que você relacionou, dos profissionais, pesquisadores também que você teve um relacionamento nos laboratórios, ou atualmente também, como é que você vê essa perspectiva das diferentes teorias que existem para entender os processos emocionais, seja uma perspectiva fisiológica, seja uma perspectiva cognitiva, aí tentando racionalizar esses processos categóricos das nossas emoções? Você poderia compartilhar para nós? Porque, de fato, por exemplo, há ainda universidades ou escolas, aqui escolas no sentido de teorias que defendem uma determinada ideia, que parte para, por exemplo, a psicanálise, vai trazer uma perspectiva sobre como as emoções são formadas e como elas impactam as nossas relações e decisões, os julgamentos. Aí podemos ir para uma teoria do William James, por exemplo, que vai trazer uma perspectiva diferente sobre isso. Podemos levar para a teoria dos rótulos, da categorização. Na sua visão, como é que está acontecendo esse processo de evolução, que inclusive você compartilhou com os nossos alunos, a nossa pós-graduação em Neurociência Aplicada ao Direito, na Escola da Magistratura Federal, um artigo que foi publicado recentemente, eu acho em junho ou julho de 2021, eu não sei quando você que está assistindo o vídeo, a data específica, mas em julho de 2021 ou junho, se eu não me engano, um artigo publicado na Nature Human Behavior sobre essa ascensão da ciência afetiva, né? Vários pesquisadores das emoções trazendo essa importância entre a ciência comportamental e cognitiva. Quem dá o alicerce são os afetos nessa promoção que nós temos. Você poderia explicar para nós a sua percepção sobre essa evolução e qual é a tendência com os avanços das tecnologias neurocientíficas? Total, né, Matheus? Eu acho que é bem interessante essa discussão aqui, e eu acho que é legal a gente ter alguns panos de fundo, né? O primeiro deles é o quanto que a gente precisa tomar muito cuidado com entender que o estudo das emoções, ele não é de agora, e os instrumentos que a gente tem, por exemplo, como neurociência afetiva, eles não dão a resposta definitiva a ponto da gente desconsiderar tudo que já foi estudado, né, ciências... Perfeito. Conhecimento desde a Grécia Antiga que a gente tem, isso... Milenares, né? Milenar, assim, foi construindo um conhecimento para a gente chegar onde a gente está hoje. Né? Então, assim, uma ciência não substitui a anterior. Eu acho que isso é um primeiro conhecimento que é importante a gente ter em pauta. Né? A outra questão que eu acho que é interessante, antes de responder melhor a sua pergunta, é que neurociência afetiva, ele é um campo do conhecimento. Ele não é excludente para qual é a formação do pesquisador. Né? O que eu quero dizer com isso?
não são psicólogos que trabalham, não são só psicólogos que trabalham com neurociência afetiva, né? Então, você tem diversos biólogos, filósofos, né? Diversas áreas do conhecimento, filósofos, como você disse, biólogos, né? A gente tem até matemáticos, né, químicos, físicos que estudam a neurociência e com o conhecimento deles, né, do campo de estudo, de formação deles, conseguem contribuir para a gente responder algumas perguntas do campo da neurociência afetiva como um todo. Eu, como psicólogo, trago, obviamente, a minha base, mas fico todo momento me comunicando com pesquisadores de diversos campos do saber para conseguir responder perguntas que não são da filosofia, da psicologia, né, da medicina, da vida, né, as perguntas. Da vida. Né? E aí, né, tendo isso em vista, o que é interessante a gente pensar, né? Quando você pega lá conhecimento, como você citou mesmo, na psicanálise, por exemplo, sobre o estudo das emoções, assim, acho que os aprendizados, né, que a gente tem, por exemplo, principalmente com o início da psicanálise, assim, que isso contribuiu para a psicologia como um todo, independente do se é estudando emoção ou comportamento de uma forma mais geral, assim, não tem preço, né? Porque a gente parou para, em um momento, a gente parou para olhar, peraí, tem coisas como comportamentos que não são deliberados, né? Ou seja, tem comportamentos mais inconscientes, a gente tem um olhar para a questão do estado emocional, tudo isso tem um impacto no nosso comportamento que naquela época não era muito discutido. Então a gente foi vencendo barreiras do conhecimento, quebrando paradigmas até sociais, para poder trazer conhecimentos naquele momento, né? Então, quando a gente olha assim, muitas vezes os conhecimentos, mais do que se substituindo, eles estão se ajustando, né? São óticas diferentes da mesma questão, né? São lentes, né? Como se fossem lentes do conhecimento que vão agregando. Obviamente, muitas teorias, né? Elas podem derrubar uma teoria anterior, né? Mostrando com comprovação científica de que talvez algo que era teorizado, mas que não era comprovado, de fato não era o conhecimento mais preciso ou mais verdadeiro, segundo uma lógica científica, né? Mas, então, o que a gente consegue observar hoje? Né? O que eu posso trazer para vocês hoje? Né? A partir de todo esse conhecimento da história que a gente tem, hoje em dia, a gente tem algumas teorias, né? Principalmente como você trouxe, né, Matheus, essa questão das teorias mais cognitivas, que elas respondem muito bem os fenômenos emocionais, né? Mostrando que, sim, né, nós temos processos cerebrais que acontecem sem a gente perceber, então tem uma herança aí que a gente pode trazer dos conhecimentos sobre inconsciente, sobre processamentos conscientes e não conscientes, né? A gente também tem tradições que a gente pode trazer de ciências mais comportamentais, né? Onde a gente foi exposto a um estímulo, a gente tem uma determinada resposta, mas o que hoje a gente observa bastante com as ciências cognitivas é que entre um estímulo e uma resposta, a gente tem uma série de processamentos comportamentais que, com as técnicas de neurociência, a gente consegue olhar para o cérebro e ver que isso está acontecendo ali dentro, né? Tem uma neurobiologia ali acontecendo no nosso cérebro que permite, né, e possibilita esse processamento emocional, né? Então, entre um estímulo que me deixa triste e eu me sentir triste, tem uma série de coisas que estão acontecendo no meu cérebro, né? Meu cérebro está possibilitando com que eu me sinta menos triste ou que eu consiga perceber essa tristeza justamente para poder construir algo na minha vida, né? Então, atenção, memória, são uma série de processos que estão acontecendo no nosso cérebro que eles vão permitir com que a emoção aconteça da forma como que a gente percebe, né? Você acredita, então, que o que nós poderíamos oferecer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, que o conhecimento, qual seria a importância, ou as importâncias aí de inúmeras ferramentas que diferentes escolas, teorias podem nos ajudar a entender mais esses processos, sejam eles inconscientes ou conscientes? Você, na sua opinião, somos aqui conversando profissionais, pesquisadores, neurocientistas, porém para o leigo, por que ele deveria entender mais sobre os processos emocionais? O que acontece com ele internamente? Para que, como isso refletirá nas suas decisões ou nas suas relações pessoais, profissionais. Inclusive, você até compartilhou aqui comigo a alegoria da biga, né? Deixa eu até compartilhar aqui com o pessoal a tela. Não sei se você está vendo. Apareceu aí? Lucas, apareceu, né? Apareceu. O que seria isso? Eu gostei quando você utilizou isso. Explica para o pessoal para que eles possam entender o significado de você tornar consciente ou não, ou a união dessa... É muito comum as pessoas ainda essa ideia,
que veio lá da Grécia Antiga, no sentido de separar a razão das emoções, né, Lucas? Qual é a sua perspectiva em relação a isso, né? Nessa visão que, para mim, né, é uma visão equivocada. Hoje entendemos que os alicerces dos processos da tomada de decisão são processos emocionais, possuem fios condutores emocionais que vão dar sentido a uma decisão mais adequada. Não a decisão perfeita, mas a decisão mais adequada para aquele contexto. Explique para nós, por favor, essa alegoria, Lucas. Eu acho que até isso, né, e puxando um gancho com o que você tinha comentado dessa questão, né, até desse artigo que saiu recentemente, né, que não é uma novidade, mas é um artigo discutindo, né, o que está acontecendo com a ciência, né, então é um artigo bem interessante e até composto por diversos grandes pesquisadores da neurociência afetiva, né. Eu acho que, e trazendo isso, né, juntando com essa alegoria da biga, né, o que a gente consegue entender com isso aqui? Né? Então, a gente vai ver essa imagem, aqui a gente observa, né, uma série de cavalos aqui puxando a biga, né, e o soldado romano ali tentando controlar, né, o movimento dos cavalos. Né? E aqui a gente tem essa, como se fossem as emoções puxando a razão. Né? Eu não estou falando que essa imagem é a verdade definitiva, né, e que, na verdade, o processamento do nosso comportamento só acontece dessa forma. Né? Eu acho que, de maneira alguma, é isso que a gente quer discutir. Mas o quanto que é isso que você trouxe, né? O quanto que, na verdade, a gente pode, né? E pode parar de discutir essa questão de dividir, mas é aqui, querer separar, né? Eu sou muita razão, eu sou pouca emoção, como é que é isso? Você está deixando as emoções te levarem, né? Isso no final, é muito interessante a gente pensar que, por exemplo, se a gente está motivado a assistir, por exemplo, essa conversa aqui, tem processo emocional envolvido. Eu quero aprender. Não, eu quero aprender. É só razão que eu estou aqui querendo aprender. Mas querendo talvez seja uma emoção, né? Um desejo ali, você está se motivando. Então, assim, onde que você consegue mostrar que só tem um processo racional ou só tem um processo emocional? E, na verdade, é como se a gente fosse vendo diversos, diferentes planos da mesma coisa. Né? Então, quando a gente discute, por exemplo, essa coisa do racional e o emocional, eu acho que o que é interessante a gente pensar, e aí puxando com esse artigo, né, é o quanto que, sim, em diversos momentos a psicologia se concentrou a pensar em condicionamento, né, então como que eu consigo me condicionar a ter um padrão de comportamental específico, né, isso está muito relacionado com produtividade, eu racionalizar as coisas, eu consigo agir, não fico me perdendo nas minhas emoções, né, e sim, isso é um conhecimento, é muito interessante, mas a gente está potencializando essa única ótica, né. Agora, se a gente olhar para outras coisas, né, por exemplo, que talvez é o movimento do que está acontecendo, não só agora, mas já vem acontecendo há um tempo, né, e talvez seja tendência mais para o futuro, né, que é o afetivismo, né? O que seria esse afetivismo, né? Seria o quanto que os comportamentos, eles muitas vezes, ou melhor, a gente olhar para a forma como os nossos comportamentos, muitas vezes, ou talvez predominantemente, eles são orientados por emoção, né? E aí esse desenho, né, dos cavalos orientando a razão é muito isso, né? Será que muitas vezes quando a gente racionaliza sobre algo, ou a gente constrói um argumento, né, vamos usar esse termo, né, construir um argumento sobre algo, será que ele não está por base sendo construído porque emocionalmente eu acredito em algo, né? Então eu defendo. Eu acho isso bom, né, Lucas? É bom isso, total. Talvez a motivação, a emoção entra como a motivação que orienta a gente se dedicar para construir um argumento, né? Por que você defende a opinião, né, de algo? Talvez é porque você emocionalmente acredita naquele algo. Está envolvido naquilo, né? Exatamente. Então, eu gosto de dar um exemplo, aproveitando isso, só te interrompendo rapidinho, Lucas. Por exemplo, no mundo profissional, a pessoa, ela trabalha o chefe de RH ou que lidera uma empresa, gestores ali, no sentido de demitir alguém, falar, nossa, mas eu articulei toda a decisão, a demissão, fui racional. Na verdade, ela teve uma preocupação emocional de como ela ia utilizar as palavras para que fosse menos desconfortável possível, porque é desconfortável uma demissão ou algo nesse sentido, uma intriga ali, uma disfuncionalidade emocional, numa discussão, um argumento com um colega de trabalho, ou uma discussão política, porque, de fato, aquilo afeta você na articulação que você está dando. E aí, se a pessoa não tem vamos dizer, uma consciência emocional, uma regulação emocional muito bem, uma harmonia em relação a isso, emoção e razão, ela perde o controle em relação a isso, aí diz que ela está sendo mais emocional do que racional. Exato. E aí eu acho que isso responde muito bem o que você perguntou sobre a questão, por que, né, para a pessoa que não é o pesquisador que está no laboratório colocando eletrodo nas pessoas para tentar entender a emoção, mas para a gente,
pessoas da vida, né? Assim, a gente do dia a dia, no dia a dia, profissional, enfim, no dia a dia. Porque você sai de um laboratório, você volta para casa, é pessoas interagindo. E isso Exatamente. é como qualquer outro, né? E por que isso para a gente é importante saber sobre emoção? O que a gente faz no laboratório contribui para quem está fora do laboratório e não só as pessoas que têm alguma questão clínica, né? Isso é muito importante, né? Um campo da neurociência afetiva se dedica a entender os processos para ajudar as pessoas que estão com algum tipo de dificuldade, sei lá, uma pessoa que está com um quadro depressivo, ou uma pessoa que não está conseguindo controlar a sua própria ansiedade. Acho que sim, tem todo um papel muito importante. Mas por base em entender as emoções, independente de olhar para esses quadros clínicos, tem um papel muito interessante, porque é a gente entender como é que a gente funciona. É a gente entender como é que a gente está no dia a dia, né? A gente fala, que nem você comentou, a gente fala muitas vezes de tomada de decisão, né? Como é que eu decido algo, como é que eu opto por algo, a minha liberdade que eu tenho. Mas a pergunta é, como que você está se sentindo com isso, né? E se a gente parar para olhar, novamente, eu acho que não é um super insight que revela tudo da vida, mas é a gente conseguir ter um olhar maior para o nosso processo emocional e se entender. Se entender e entender. E aí eu acho que é uma coisa interessante, né? Talvez um link para uma conversa futura aí, que é o quanto que a gente está falando de neurociência afetiva, mas também tem um campo da neurociência social, que é como a neurociência entende as relações, as interações sociais. E a pergunta é, o quanto que o lado afetivo impacta e possibilita também, então tem um lado talvez negativo, mas tem um lado que permite, né, é super positivo, como é que o lado afetivo possibilita as interações sociais, né? Então, através, né, se eu estou aqui, eu estou motivado, a gente permite um tipo de relação. Agora, se eu tenho uma complicação, estou triste, estou desanimado, estou com raiva, estou reflexivo aqui. O que isso impacta, por exemplo, na nossa interação social, no nosso dia a dia, né? Então, é uma questão, eu gosto de pensar o seguinte, entender emoção não é só um luxo, né, que a gente pode fazer para tentar entender, mas a gente possibilitar também, que é quase uma questão de saúde pública aqui para a gente conseguir entender como é que a gente se interage, né? Isso entra forte, tem uma conexão muito forte a neurociência afetiva e social, né? Porque da maneira como eu sinto o contexto, vai refletir como eu vou usar minhas palavras com as outras pessoas, minhas decisões. Eu vi ontem, assisti um vídeo da Lisa Feldman aqui no YouTube, disponível. Eu posso até deixar o link aqui embaixo para você, se você tiver interesse depois, que está assistindo aí, assistir após esse bate-papo, que ela diz o seguinte, que interessante, Lucas, dessa parte da neurociência afetiva e social, né? Ela relata no vídeo. O melhor remédio para o seu sistema nervoso é um outro ser humano. Porém, o pior remédio para o seu sistema nervoso também é outro ser humano. Depende muito dos seus afetos em relação a como você interpreta para também julgar as decisões, as relações das outras pessoas. E de fato, não tem como, né? Hoje a solidão, e não solitude, jamais a solidão, ela adoece. Nós precisamos, somos seres sociais. O cérebro humano é um órgão social, né? Nós precisamos entender, fazer essa leitura, essas categorizações, aí entra a neurociência social em relação a isso, com julgamentos, preconceitos, enfim, outros assuntos que podemos abordar numa conversa futura, como você citou, né? E eu acho que uma coisa que é interessante até a gente trazer aqui, né, Matheus, que a gente já discutiu em outro momento, né, é o quanto que, por exemplo, quando a gente olha para emoções, né, e você trouxe muito bem essa questão, né, por exemplo, afetos, né, quando a gente fica afetado, é uma coisa mais a curto prazo, né, uma coisa no momento ali, é uma alteração de emoção a curto prazo, mas o quanto que a gente tem diferentes emoções, né? A gente tem emoções positivas, tem emoções negativas, tem emoções que impactam muito, emoções que impactam pouco, né? E eu acho que uma coisa que é bem interessante da gente pensar é que, teoricamente, muitas vezes a gente divide em emoções simples e emoções complexas, né? E aí a gente vê uma coisa muito interessante, né? Juntando emoção com razão, é que muitas vezes essa divisão teórica que a gente faz entre emoções básicas e emoções complexas está o nível de racionalização que a gente tem, né? Então, quando que a gente para pensar nessas emoções? Eu vou dar um exemplo para você aqui, que eu gosto muito, e ele já linka direto essa questão social também, né? O quanto que a nossa emoção está relacionada com o outro, né? Olha só que interessante, se a gente pegar e medir fisiologicamente num laboratório uma pessoa triste, né? Ela está triste, ela tem umas características, talvez tenha algumas características faciais, tem um perfil, né, de ativação fisiológica, tal, uma coisa muito mais do cientista, mas a gente consegue entender que ela está triste. Agora, se essa pessoa tiver com vergonha ou tiver sentindo culpa, fisiologicamente ela é muito parecida com uma tristeza.
Olha que interessante. Então eu posso olhar ali para aquela pessoa e falar assim, ela está triste. Mas a gente, no nosso dia a dia, a gente sabe que culpa é diferente de vergonha, que é diferente de tristeza, né? Então, o que é a diferença, né, que eu posso mensurar de uma coisa para outra? Olha que interessante. Então, por base, uma culpa, se uma pessoa que está sentindo culpa, ela está triste. Uma pessoa que está sentindo vergonha, ela também está triste. Então, a tristeza é a base, né, da culpa e da vergonha. Só que quando a gente racionaliza essa tristeza, então você está triste. Aí eu pergunto, Matheus, por que você está triste? Ele fala assim, não, sabe, porque eu estou meio chateado, né, pelo que eu fiz para um conhecido ali, nossa, eu não devia ter feito isso. Talvez é uma culpa, né? E olha que legal, a diferença entre a culpa e a vergonha, se eu for racionalizar isso aí, é muitas vezes onde que eu estou pensando. Olha que legal. Então, que nesse caso, você falou assim, eu estou triste por algo que eu fiz para o outro, então eu estou pensando no quanto que o outro ficou mal por isso que eu fiz. E aí eu me sinto culpado. Outra coisa, se eu ficar pensando assim, nossa, mas o que o outro está achando? Outro vai pensar, né? O outro vai pensar, muitas vezes eu sinto vergonha. Por base, eu estou triste. Mas o que eu estou pensando me faz decifrar se essa emoção é uma tristeza ou uma culpa. E sabendo a diferença, se eu estou me sentindo culpa ou se eu estou sentindo vergonha, eu sei o que eu preciso fazer para solucionar. Se eu estou sentindo culpa, eu vou lá e peço desculpas. Se eu estou sentindo vergonha, talvez eu não mostre para o outro o que está acontecendo. Né? Então, a forma de eu solucionar esse meu estado emocional, e aí é aquele campo que a gente costuma dizer, né, que é a regulação emocional, né? Regulação, e isso é a forma de eu entender na minha emoção, fica mais fácil de eu conseguir controlar e regular essa minha emoção. Né? Então, olha que interessante. Né? De fato, eu posso, para as pessoas entenderem aqui, Lucas, nós podemos colocar essa racionalização como a questão dos rótulos, a categoria que a pessoa cria para o que ela está sentindo. Seria isso, certo? Para facilitar aqui o entendimento. Total. Eu acho que isso é bem interessante, porque ele fala assim, tá bom, a minha emoção está aqui, a razão está... Vamos separar essas coisas. A emoção, tipicamente, ela vai ser um conjunto de alterações fisiológicas, né, que a gente vai ter, que normalmente eles beneficiam. As emoções, elas são adaptativas, elas permitem a nossa adaptação no ambiente para a gente conseguir continuar vivendo, e, né, a gente fica triste por algo que aconteceu de ruim, então eu soluciono essa coisa para poder ficar feliz. Então, assim, as emoções, elas permitem a nossa adaptação. Né? Isso é uma coisa importante. Né? Agora, a racionalização que eu estou trazendo aqui é o quanto que eu construo, né? E aí meu cérebro ele contribui muito para isso, é o quanto que eu construo pensamentos e argumentos para conseguir interpretar as coisas. Né? Interpretação, então, perfeito. Então, nesse caso, né, você trouxe esse nome, né, os rótulos e os rótulos cognitivos, né? Eu gosto muito desse termo porque é como se fosse uma garrafa, né? Você me dá uma garrafa e eu tenho um rótulo nessa garrafa. Se aquela garrafa, por exemplo, tem uma substância transparente, e eu falar para você que aquilo ali é uma água, por exemplo, né? Eu falo assim, legal, aquela é uma água e está no rótulo escrito água. Se tiver escrito água com gás, por exemplo, talvez eu sei que aquela substância é diferente porque o rótulo me disse que ela é diferente, né? Senão eu não saberia qual é a diferença, né? E por que a gente está trazendo isso aí, né? Porque o rótulo cognitivo, muitas vezes, é o que, dando um nome diferente, né? Um nome mais fácil de a gente compreender, o rótulo cognitivo é o que eu crio cognitivamente, ou seja, meu cérebro, né? Eu estou processando racionalmente o que eu estou definindo como algo. Então, quando eu digo para você que, por exemplo, vou confessar uma coisa para você aqui, Matheus, né? Eu tenho medo de pássaros, né? Isso é verdade. Pode ser um passarinho, um periquitinho. Eu tenho medo. Eu tenho Mas algum trauma relacionado ou não? É só que você não tem aproximação? É psicólogo, casa de ferreiro, espeto de pau. Nunca consegui entender isso, né? Nunca consegui entender. Muito bom. Mas qual que é o rótulo? O que o passarinho significa racionalmente para mim, né? Às vezes se eu fico tentando encontrar um argumento, eu falo assim, não, mas é porque se ele voar, talvez ele vai me atacar. Não, porque se ele der uma bicada, né, eu acho que talvez vai doer. Não sei. Cognitivamente, né, racionalmente, eu vou construindo argumentos para tentar me dizer por que aquele passarinho é perigoso, né? Talvez, com o tempo, eu mudando esse meu rótulo, eu falo assim, pô, mas passarinho talvez não seja tão perigoso assim. Né? E eu confesso, eu estou tentando trabalhar essa questão do passarinho aqui, né? Estou tentando socializar com os passarinhos para ver que eles não são perigosos, eles têm um lado positivo e tudo mais. Isso em diversas questões da nossa vida, né? O que é perigo, o que não é perigo, o que é bom, o que não é bom. São tudo construções que a gente vai construindo, né? E aí, se a gente pensar até em preconceitos e em questões desse tipo, né?
como é que a gente define as coisas. Se a gente parar para questionar como é que a gente define, talvez a gente pode mudar a nossa definição e mudar até o estado emocional que a gente fica frente a essa definição, né? Isso ajuda bastante. Que eu acredito que esse processo já podemos entrar nessa, o que chamam de reavaliação cognitiva, né? Como a pessoa reavalia um trauma, uma imagem que ele tem sobre um grupo social, na relação de criar ou não uma discriminação de um comportamento em relação àquele grupo específico, ou por uma ideia que realmente ele não acredita por ter esse afastamento, e aí, por causa desse afastamento, dar uma repulsa, um nojo, e não querer entender mais sobre aquilo. Quando nós vamos fazendo essa reavaliação cognitiva, não digo que as relações ficam gostosas e fáceis, mas elas diminuem muito os desconfortos que vamos sentindo nesse sentido, né? Principalmente aquelas pessoas que passam um trauma muito forte, né, Lucas? Essa exposição gradativa de reavaliação cognitiva facilita muito esse processo de recuperação por um trauma, um medo que a pessoa tem, uma fobia, né? Total. E eu acho que isso é bem interessante, né? Porque essa reavaliação, então, a gente dá esse nome porque a gente tem um rótulo, esse rótulo existe, a gente automaticamente, nosso cérebro é programado para criar impressões das coisas, né? Então, a gente olha, a gente define que algo, às vezes, sem pensar muito, a gente sabe que algo é bonito, que algo é feio, a gente cria essas impressões automaticamente, justamente para a gente não ficar gastando muita energia, né? Nosso cérebro faz isso. A questão tá o quanto que a gente consegue se dedicar, né? E, de fato, a gente se dedica para conseguir mudar esse rótulo, então, essa reavaliação do que a gente definiu, né, como rótulo. E aí é bem legal você trazer isso, né, esse termo, porque reavaliação cognitiva é eu olhar novamente para esse rótulo e tentar trazer uma outra perspectiva. Uma nova lente, né, como você falou. Exatamente, né, como, por exemplo, trazer um exemplo, né, que você falou da questão de laboratório, né, e do que eu venho estudando, né, por exemplo, a gente pegar uma tarefa onde eu mostro uma imagem muito negativa para alguém, a pessoa fica muito impactada com aquilo, né? Só, às vezes até uma imagem, por exemplo, com sangue, com alguma coisa do tipo, e você falar para ela assim, tenta pensar que essa situação não é tão ruim, é difícil, né? Mas, por exemplo, já aconteceu muito em laboratório de virar e falar assim, pensa que essa imagem que tem a pessoa machucada, né? Tem até uma situação com sangue, pensa que na verdade é a cena de um filme, e tudo isso é maquiagem. A pessoa, tá bom. E muitas vezes ela consegue recuperar a fisiologia dela, ela fica bem com essa situação. Então, ela só está reformulando. E aí, o que acontece, né? Quando a gente olha para a ciência, né, e começou a olhar para essa questão de reavaliar os meus rótulos, a gente começou a ver que a reavaliação cognitiva, ela poderia também ser uma estratégia de regulação emocional. Né? E aí, eu acho que, né, Matheus, talvez é interessante trazer para o pessoal que está assistindo aqui, né, um pouco o que é regulação emocional, né? A regulação emocional nada mais é do que nossa capacidade de alterar o nosso estado emocional para conseguir adaptar para uma determinada situação, né? Então, a gente está alterado emocionalmente porque algo aconteceu fora de mim, né? Então, na situação, no ambiente, por exemplo, ou algo que eu lembrei, muitas vezes eu me emociono porque eu lembrei de algo, né? Então, a coisa pode vir de dentro ou pode vir de fora, então eu posso ter esse meu estado emocional alterado, mas eu preciso me adaptar. E aí a gente linka direto com a questão social que a gente estava falando, né? Então, muitas vezes, eu gosto muito de pensar assim, regulação emocional é eu regular minha emoção para me adaptar, né? Mas não é só diminuir a emoção negativa, né? Então, não é só deixar de chorar ou deixar de ficar triste para poder me adaptar. Mas muitas vezes pode ser o contrário, né? Então, eu gosto muito do exemplo que às vezes pode ter acontecido alguma coisa, você lê alguma coisa no celular, começou a ter um acesso de riso num ambiente que você não pode rir. Você está no meio de um velório, talvez, sei, não sei. Velório, né? Você está no velório e começa a ver ali, começa a dar uma gargalhada. Não vai ser legal. Socialmente, é o que vai acontecer. E pode ter consequências sociais, você não conseguir controlar a sua emoção, seja ela positiva ou negativa, né? E aí, claro, existem várias estratégias para a gente poder regular essas emoções, mas é muito interessante. Não, claro, defender a bandeira de que regulação emocional é controlar, é aumentar nosso controle de novo sobre as emoções, não, mas é conseguir, eu gosto muito do termo manejo, né? É como é que a gente lida com as nossas emoções, adapta aqui, adapta ali, a gente vai alterando o nosso estado emocional para viver melhor,
viver de uma forma mais... Eu gosto do termo, conseguir essa harmonia emocional, né, nessa relação, como a gente sente, tem a consciência disso, né? Você para fechar nosso assunto, você que está assistindo, se você está gostando do assunto, quer entender mais sobre, como o Lucas citou, esse impacto da ciência afetiva, também com a ciência social, pode deixar um comentário, críticas com elegância nas palavras, é claro, são bem-vindas as críticas, e é claro, também vou deixar o e-mail do Lucas na descrição. Eles podem encaminhar um e-mail para você perguntando alguma coisa, indicações de artigos, leituras, né, Lucas? Tudo bem. Lucas, para fechar o nosso bate-papo, já passamos aí de 30 minutos de conversa, que dica você poderia dar, aproveitando que você falou de regulação emocional, para desenvolver, conseguir uma melhor harmonia emocional dentro dessa regulação emocional num dia estressante, ou numa intriga que a pessoa teve com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, dentro do trabalho? O que você poderia dar de dicas aí para o pessoal lapidar essa harmonia emocional, essa regulação emocional? Eu acho que o objetivo é sempre esse, né, Matheus? Eu acho que é como é que a gente se instrumentaliza para a gente conseguir viver melhor o nosso cotidiano. Eu acho que isso que é o fundamental. Eu acho que antes de passar uma estratégia, né, uma dica ali pontual do que fazer, eu acho que tem algumas coisas que ajudam já por base e já garantem bastante coisa para a gente, né? A primeira delas é lembrar que, como eu falei aqui agora há pouco, né, emoção tem muita característica fisiológica, né? E aí, por isso, o que eu aconselho, né? Quando a gente, como você falou, tô no dia a dia, tá estressado, saiu de uma reunião, tá com algum estresse, como é que a gente consegue parar naquele momento e se perceber? Né? Então, talvez o primeiro passo seria assim, tentar controlar uma emoção, é pensar que essa emoção é você, né? É você naquele momento. Então, como é que você se percebe naquele momento? Percebe que às vezes está mais agitado, percebe que talvez está com uma sudorese, alguma coisa do tipo, e consegue fazer um momento de pausa para se perceber e até, como eu falei agora há pouco, né? Se percebendo, a gente consegue dar uma refinada para entender qual é essa emoção que a gente está tendo, né? Então, esse é o primeiro passo. A segunda coisa que eu acho que é super interessante da gente pensar é o quanto que a gente, entendendo a nossa própria emoção, a gente consegue, de fato, né, tentar, olhando para essa fisiologia, a gente consegue entender quais são as nossas limitações naquele momento. Por quê, né? A gente tem alguns trabalhos, né, na ciência que mostram o seguinte: quando a pessoa está muito agitada emocionalmente, naquele momento, talvez a melhor estratégia para ela fazer não é ficar tentando pensar, falar assim, nossa, eu tô tão mal porque aconteceu um problemão na minha vida, deixa eu reformular como é que ele pode ser interpretado de outra forma. O que a gente sabe é que só vai aumentar seu estresse naquele momento, né? Então, muitas vezes, se você estiver muito impactado emocionalmente, né, conseguir diminuir isso. Então, se distrair um pouco no momento, pensar em alguma coisa, deixar a poeira baixar, né, para justamente conseguir ter mais clareza mental para poder pensar, ressignificar, como é que eu poderia ter feito diferente, etc. Né? Talvez ele no trabalho, naquele momento, pedir uma licença para sair, respirar um pouquinho, né, ir no banheiro, né? Exatamente. Fazer uma respiração, né, conseguir aliviar um pouco, né, isso seria excelente. Agora, né, que aí é o ideal, pensando em melhores estratégias de regulação emocional. Se você já está um pouco mais com uma maior calma corporal, assim, né, vamos pensar assim, conseguir de fato pensar, né, reformular o que eu poderia ter feito de diferente, como essa situação, eu gosto muito de pensar em extremos, né, então você vira e fala assim, aconteceu uma situação ruim, o que essa situação deveria ter para ela poder ser boa? Será que eu conseguiria fazer isso aqui? Então, pensar nesses polos, né? Então, se algo é muito ruim, o que poderia ser se fosse muito bom? Se algo é muito bom, né? Ou no caso da risada, né? Se está rindo muito ali, o que você pode pensar assim? Não, calma, eu não posso rir. Então, reformular isso seria muito interessante, né? E pensando em dicas, né? Em como é que ferramentas, né? O que a gente sabe é que coisas, né? Ao longo da nossa evolução, como é que a gente faz para poder nos tornarmos, né, pessoas que conseguem regular melhor as próprias emoções. A gente sabe que essas coisas de controlar, isso que eu já falei, né, controlar as emoções ali é uma coisa que ajuda bastante, mas o que a gente percebe? Controle de respiração é uma coisa muito interessante, né, então meditações, elas vão ajudar muito, né, e eu acho que aí depende das emoções, da meditação, né, a gente pode tentar vários tipos de meditação, ela ajuda no nosso controle sobre as nossas emoções, e a gente sabe que também atividade física são atividades... Isso é de praxe, né? Não tem como. De praxe, ajuda em qualquer coisa, né? Isso vai ajudar bastante. Sono também, depende da qualidade de sono da pessoa, né?
Exato, eu acho que isso é uma coisa importante que você falou, né? Se a gente conseguir trabalhar qualquer coisa que vai alterar a nossa emoção pela base, isso já a gente já conquista bastante coisa. Então, será que a gente não se estressa mais num dia que a gente está mais cansado, com mais Exatamente, fome, exatamente. né? Então, isso é fundamental. É porque, infelizmente, tem um rótulo manchado a questão de dormir, que eu vou perder tempo, mas de fato, muito pelo contrário, né? Essa regulação emocional, ela dá um alicerce pelo sono ali fantástica, né? Total, total. Não esquecer que a gente tem as nossas racionalizações, as nossas emoções, mas por base a gente é uma máquina e a gente precisa garantir que a nossa biologia está funcionando adequadamente para a gente poder se socializar, se emocionar e viver o dia a dia. Poxa, Lucas, perfeito. Eu agradeço muito o seu tempo aqui batendo papo comigo, falando sobre a neurociência afetiva. Citou aí também alguns momentos da neurociência social. Talvez pode ser um futuro vídeo para uma próxima temática. Que deixe um comentário aqui se você tem interesse nesse tema, dicas, sugestões de futuros vídeos, que o Lucas com certeza será um pesquisador neurocientista que terei o maior carinho, o maior prazer. Já tenho a amizade dele em ter ele aqui compartilhando os conhecimentos. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, agradeço você, Matheus, e agradeço o pessoal aí acompanhando o vídeo. Eu acho que quanto mais a gente abordar esse tema, melhor vai ser para o nosso dia a dia e para saúde mental, comportamental, saúde mental relacional, total. tudo, né? Total. Show, Lucas. Obrigado, viu? Obrigado, Matheus.